Olá, acadêmicos! É um prazer estar com vocês novamente e poder dar continuidade aos estudos da nossa disciplina Prática de Ensino 1, Políticas, Estruturas e Gestão da Educação. Estamos iniciando a nossa segunda semana de estudos online e, mais uma vez, eu reforço sobre a importância da participação e assiduidade de cada um de vocês nas nossas atividades e no nosso ambiente virtual. Acredito que vocês tenham realizado a leitura do caderno didático e isso facilitará a compreensão dos temas que serão abordados nessa videoaula. Sempre gosto de iniciar as nossas aulas com uma mensagem, que no caso é a mensagem da semana, e assim propor a vocês uma reflexão. Um trecho da mensagem de hoje é da autora Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Com a nova semana pela frente, vocês podem definir os objetivos que desejam ver concretizados. E com eles em mente, resta acreditar para ganhar motivação e lutar para que aconteçam no seu devido tempo. Cada dia que temos pela frente é uma oportunidade para conseguir uma pequena conquista. Se formos persistentes e nunca desistirmos, no final de tudo, veremos que sairemos vitoriosos das batalhas. Então, eu desejo a vocês uma excelente semana de estudos em busca de novos conhecimentos, saberes, experiências e me coloco à disposição de cada um para o que for necessário. Afinal, estamos juntos nessa caminhada. Nessa nossa segunda videoaula, nós trataremos dos seguintes assuntos: perspectivas das políticas de gestão da educação, a política educacional como política pública no contexto da sociedade brasileira, a sociedade civil e a política educacional e, por fim, a reforma do Estado e da educação. O objetivo dos nossos estudos é promover a socialização e a reflexão crítica dos temas que estão sendo trabalhados na nossa disciplina. Vocês podem anotar as dúvidas que forem surgindo no decorrer da nossa videoaula e postá-las nos fóruns e nos chats que discutiremos a respeito dessas dúvidas. Então, vamos iniciar os nossos estudos. Vamos começar falando a respeito das perspectivas das políticas de gestão da educação. Pensar as políticas de gestão da educação é também pensar o processo educativo, a escola, seus protagonistas e sua estrutura. É perceber também e analisar seus percursos e resultados, é compreender os seus conceitos e os seus contextos, é visualizar o processo de ensinar e aprender. Mais do que a preocupação com determinadas propostas ou métodos, é necessário que possamos construir uma atitude pedagógica apoiada nos fundamentos teóricos e práticos da educação e destacar a legislação em vigor. E para isso é necessário conhecermos o universo das políticas públicas no contexto da sociedade brasileira. É preciso ainda examinarmos alguns aspectos relevantes das políticas públicas para o contexto social e educativo. Então, vamos ver como tudo começou. Vamos entender a política educacional como política pública no contexto da nossa sociedade. Atualmente, ocorreram mudanças nas políticas de gestão e de regulação da educação no contexto escolar brasileiro. Essas mudanças se deram principalmente devido ao acelerado avanço tecnológico, à globalização, às transformações nas relações de trabalho, à ascensão do neoliberalismo, aos processos de transnacionalização do capital e também com a reconfiguração do papel do Estado. As mudanças sociais, culturais e econômicas que se apresentam hoje em nossa sociedade sugerem uma reflexão, sugerem uma reavaliação e um repensar dos papéis e da forma de gestão e organização da educação. Afinal, a educação visa as transformações políticos-sociais que direcionam a ação educativa.
A ação educativa, ela deve priorizar a prática da cidadania e a escola ela deve ser vista como uma agência transformadora para o educando e propiciar ao educador uma reflexão sobre sua ação. Essas mudanças que foram ditas anteriormente interferem de forma direta na organização da escola e nos papéis de cada agente que a ela pertence. E compreender esse processo de mudanças e a legislação que norteia o sistema educativo é um desafio posto para toda a comunidade escolar. E nesse cenário de contradições em que se encontra o sistema educativo, é necessário agir em uma outra direção, que é a democratização da escola. E essa democratização da escola exige um repensar em sua organização, na sua gestão e no seu cotidiano escolar. Será através da reconfiguração das formas de escolha do gestor escolar e da participação de todos os envolvidos no ambiente escolar e também na construção do projeto político-pedagógico que será possível iniciar um processo de democratização da escola. A reflexão e a avaliação das políticas públicas educacionais requer a compreensão das relações sociais mais amplas, sabendo-se que há uma vinculação entre as políticas e gestão da educação e os processos sociais que vivenciamos no nosso cotidiano e que muitas vezes nós sabemos que excluem. E são esses fatores sociais e políticos que orientam a composição e o formato do Estado da nossa sociedade. A cultura e a lógica organizacional da escola só se transformarão em um processo democrático se toda a comunidade que compõe o seu cotidiano somar esforços para esse processo de mudança. No percurso de nossa disciplina, iremos refletir sobre a importância da participação de todos na concretização de uma gestão democrática da educação e na construção da autonomia da escola. É fundamental a compreensão de que a gestão escolar democrática é um processo em construção e configura-se em uma luta política e pedagógica, que para se efetivar necessita do engajamento de todos, sejam os professores, os gestores, os pais, os funcionários, os estudantes e a comunidade no qual a escola faz parte. E é por isso que é necessário conhecer a legislação educacional, porque é através do conhecimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as demais leis que regulamentam também os sistemas estaduais, municipais e federais de ensino. Através da compreensão de como se constrói a relação entre o Estado e a educação escolar, é que será possível o debate sobre as novas configurações do Estado, para além do seu caráter interno. Compreender essas questões jurídicas como instrumentos reais das políticas educacionais são instrumentos essenciais para a luta por uma escola para todos. Outro aspecto importante para a efetivação da democratização da escola é a articulação entre os professores, como foi dito anteriormente, entre os estudantes, entre os supervisores, entre os funcionários, entre os pais e a comunidade local no geral, para construirmos assim mecanismo de participação na gestão, onde o exercício da democracia seja o fator prioritário da escola. Como sabemos, a educação é um direito de todos e garanti-lo é um desafio para aqueles que acreditam no poder da transformação da educação. Para refletirmos sobre as políticas públicas de gestão da educação, estudaremos agora os conceitos de política, de Estado e de poder, que também nos ajudarão a construir o conceito do nosso objeto de estudo, que é as políticas de gestão da educação. Conceitos de Estado, política e poder. Estado. Estado é uma organização política, administrativa e estratégica que reflete um determinado território e em uma determinada cultura. Política é uma prática social que envolve o governo de um povo. O conceito de poder. Max Weber ele define o poder como uma relação assimétrica entre pelo menos dois atores, quando o primeiro tem a capacidade de forçar o segundo a fazer algo que este não faria voluntariamente e que só faz conforme as sugestões e determinações do primeiro. Resumindo, podemos afirmar que para compreender a palavra política não podemos desassociá-la da ideia de poder, assim como o poder não deve ser confundido com o Estado. Afinal, o Estado
é a instituição normatizadora da vida em sociedade. Então, nós podemos destacar que a atividade política e o poder não se dão exclusivamente no Estado. As relações de poder promovem conflitos ou negociações entre pessoas envolvidas em diversos níveis, como, por exemplo, entre pais e filhos, entre alunos e professores, entre patrões e empregados, entre marido e mulher, entre irmãos e assim por diante. Como uma prática reconhecidamente política, a educação tem a tarefa de formar cidadãos participativos, conscientes dos seus direitos e deveres e, acima de tudo, sujeitos emancipados. A prática educativa deve buscar transformar os educandos em protagonistas de uma democracia capaz de garantir os direitos fundamentais de uma inserção social, capaz de gerar transformações, igualdade e respeito às diferenças individuais. E a democracia é entendida como um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade humana. A democracia parte do princípio que, para sermos cidadãos, termos garantidos nossos direitos. Precisamos ser todos iguais e livres, em uma sociedade onde haja justiça social. Ninguém exerce seus direitos se lhe falta saúde, moradia, educação e outros. De acordo com o autor Moretti, que estudaremos na nossa disciplina, a escola, além de se dedicar a assumir os saberes científicos e a habilitar pessoas para a vida profissional, deve ter um objetivo maior, que é o de preparar o sujeito para o exercício de seus direitos humanos, direitos de cidadão, ou seja, direitos civis, sociais e políticos, e também os seus deveres. E onde nós colocamos em prática os nossos direitos e os nossos deveres? Nós colocamos em prática os nossos direitos e os nossos deveres na sociedade. Então, vamos ver um pouco sobre a sociedade civil e as políticas educacionais. Para sustentar os nossos estudos sobre sociedade civil e políticas educacionais, vamos tomar como referência autores como Aragão, 2008, Bueno, 2000, Saviani, 1997, Gadotti e Romão, 2004, entre outros. Vamos então fazer uma breve retrospectiva histórica das políticas públicas do nosso país, que está ligada também, é claro, à sociedade civil. As políticas públicas no Brasil começaram durante o período colonial e desde então vêm sendo permeadas de conflitos e acordos entre os três poderes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é desde os imperadores e os presidentes republicanos. O legislativo são os deputados e os senadores. O judiciário são os juízes e os promotores. E há também as outras esferas públicas, como a Igreja Católica, as organizações militares e a sociedade civil como um todo. A educação, como direito humano, é fruto de conquistas históricas e que foram adquiridas por meio de conflitos e lutas. O estudioso Aragão traz a discussão de Estado como uma representação do poder formal. E neste cenário, o Estado gera como resultado de seu funcionamento a produção de políticas públicas condicionada à política constitucional. Mas desde que também a sociedade civil reivindique, participe, busque ser ouvida ou mesmo questione o sistema de governo que não esteja efetivando a política necessária à manutenção de garantias de sobrevivência, como, por exemplo, saúde, educação, trabalho, saneamento básico, moradia e outros direitos. A condição de participar da formulação das políticas públicas diz respeito ao caráter da democracia que o governo que estiver à frente do Estado assumir. No modelo de democracia representativa, a sociedade civil pouco consegue exercer um papel efetivo nessas formulações, mas se a democracia for de caráter participativo, a sociedade poderá se organizar e estabelecer e sugerir projetos, deixando assim de ser apenas uma espectadora. E isso acontece através do direito da manifestação, do direito de reivindicação da sociedade, que se dá por meio de mobilizações públicas, como, por exemplo, reivindicações dos sindicatos de trabalhadores, dos movimentos sociais, de organizações não governamentais. A ideia de política pública, ela passa pelo conjunto
de ações articuladas com recursos públicos, tanto financeiros quanto humanos, e envolve um determinado período. Então, as políticas públicas, elas acontecem por meio de diversificados tipos de planejamentos, de legislações, decretos, mecanismos de acompanhamento e avaliação dos resultados. As políticas públicas elas não se reduzem à execução dos serviços pelo Estado e devem ser colocadas como metas a curto prazo e elas devem ser elaboradas englobando projetos de natureza ético-políticas e também compreender diversas relações e mediações entre o Estado e a sociedade civil. No contexto brasileiro, o campo das políticas públicas na educação foi historicamente marcado por um modelo de cidadania regulada. O direito de reivindicar direitos foi duramente reprimido no Brasil, em quase todos os momentos históricos. Então, somos herdeiros de uma herança colonial escravocrata, em que o ensino jesuítico ele predominou e marcou os demais tipos de ensino, como, por exemplo, as aulas régias e as escolas de ler e escrever. Durante a Primeira República, ou República Velha, foi se desencadeando dois movimentos sociais em defesa de políticas educacionais, que são eles, o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. O entusiasmo pela educação destacava a abertura das escolas públicas e o otimismo pedagógico, ele defendia questões relacionadas aos métodos e conteúdos de ensino. Porém, esses movimentos não sensibilizaram os governos oligárquicos da época. Os governos não reconheceram o ensino público como prioridade e não destinaram nenhum recurso específico para a educação pública. Como decorrência disso, cada estado da federação deveria assumir os gastos com seus colégios. E já a União cabia apenas a responsabilidade de manter os gastos com algumas faculdades mantidas com recursos do Exército, pois não havia um ministério específico da educação. Nesse contexto, nós vamos falar um pouco sobre o movimento que foi importante para a educação, que foi o Manifesto dos Pioneiros. O Manifesto dos Pioneiros foi um movimento que aconteceu no século XX. Ele foi lançado em 1932 e elaborado por Fernando de Azevedo, juntamente com mais 25 educadores da época. Esse movimento chamou a atenção de boa parte da sociedade para os problemas da educação, porque ele propunha uma reconstrução educacional, um plano com sentido unitário e de base científica. O manifesto ele teve grande repercussão e movimentou uma campanha que resultou na inclusão de um artigo específico na Constituição Brasileira de 1934. Esse artigo foi o de número 152 e declarava ser de competência da União fixar o Plano Nacional de Educação, coordenar e fiscalizar sua execução em todo o território do país. Ocorreram diversos debates sobre a educação após esse Manifesto dos Pioneiros. E com isso, após a Segunda Guerra Mundial, e também com esses debates que tiveram em vários países, a Organização das Nações Unidas promulgou a Declaração dos Direitos Humanos em 1946. E nela constava a seguinte declaração em relação à educação. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos em graus elementares e fundamentais. A instrução técnico-profissionalizante será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Essa instrução baseada no mérito é através dos exames, dos vestibulares. Essa declaração, ela influenciou as constituições dos países em todo o mundo a investirem na educação como parte dos direitos humanos e civis da sociedade e que deveriam ser cumpridos pelo Estado. Nesse período, iniciou-se a implementação de políticas públicas de educação, não só no Brasil, mas também como em outros países. Este foi um breve histórico das políticas públicas de educação. E dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos abordar agora sobre a reforma do Estado e a educação no Brasil.
A década de 1990 apresenta-se como período de reformas educacionais, onde a educação é revista na perspectiva de se adaptar às questões sociais e econômicas que nortearam as políticas públicas. No contexto social brasileiro, esse período ele foi marcado por momentos de grandes mudanças no campo socioeconômico e político, e também na cultura, na ciência e na tecnologia. A manifestação de grandes movimentos sociais e a globalização capitalista da economia, desde então, vem influenciando diretamente a educação e a escola. Foi nos anos 90 que ocorreu a consolidação do processo de reforma do Estado, que tinha como foco central minimizar o papel do Estado referente às políticas públicas. Um processo de reforma educacional que ocorre em toda a América Latina é um movimento emergente que valoriza a experiência cotidiana e que coloca a qualidade de vida como objetivo da educação. Esse processo evidencia o discurso e a ênfase na importância da profissionalização dos professores, que nas últimas décadas vem ocupando destaque nos debates, em encontros, em congressos e também através da mídia, que dá ênfase à qualificação ou também dá ênfase à desqualificação desses profissionais. Todas essas situações vêm apontando para a necessidade de aperfeiçoamento docente, com foco nos professores que não estão bem formados ou capacitados para o exercício de sua profissão. A formação dos professores passou a ser alvo das reformas educacionais no Brasil. Isso porque a demanda de alunos nas escolas aumentaram, devido ao acesso universal ao ensino fundamental e também ao ensino médio nos anos 90, que também teve um acesso maior. Outro fator que favoreceu essas reformas foram também a necessidade de preparar os professores para atender à diversidade cada vez maior do aluno da educação básica. Uma outra questão que reforçou a importância e a necessidade de se repensar a formação docente foi a reforma da educação básica, a partir da orientação dos organismos internacionais de financiamento e, em especial, o Banco Mundial. Esses organismos apresentam processos educacionais através dos órgãos financiadores da educação. Esses processos geralmente são apresentados como necessários, devido às transformações de ordem política, econômica e social e também cultural que afetam a sociedade contemporânea. No Brasil, as mudanças no papel social da educação encontram-se na Constituição Federal de 88 e também na Lei de Diretrizes e Bases, que a gente sempre está voltando nela porque ela rege a educação nacional, que é a nossa nova LDB, que é a Lei número 9.394/96. Tanto a Constituição Federal como a LDB apresentam a ideia de uma gestão democrática da educação pública, transformando em lei um princípio que tomou corpo especialmente ao longo dos anos 80, como uma proposta de modelos alternativos em escolas de diferentes níveis e em redes de ensino de todo o país. A sociedade civil, principalmente a partir de 1980, tem gerenciado e protagonizado a elaboração de projetos alternativos, com o intuito de intervir nos rumos da política educacional do nosso país. Porém, esses projetos alternativos, em relação aos projetos oficiais e governamentais, nem sempre conseguem impor sua natureza ou mesmo seu conteúdo. O conflito de interesses entre empresários ou defensores da educação privados e defensores da educação pública obrigatória e que também é laica, institui-se o ponto central do embate travado entre esses dois grupos. Entre os projetos liderados pela sociedade civil, 3 projetos alternativos de política educacional tornaram significativos nas últimas décadas. São eles o projeto do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que nós falamos um pouquinho na nossa primeira videoaula, a LDB, que a gente sempre vai estar conversando sobre ela, e o do Fundeb. O Plano Nacional de Educação é previsto pela Constituição Federal e tem como propósito articular e desenvolver o ensino em seus diversos níveis. O Plano Nacional de Educação, que é o PNE, ele também estabelece diretrizes e objetivos e metas a serem implementados nas diversas etapas e modalidades da educação básica e superior do nosso país. O PNE
visa ainda a garantia do acesso, da permanência e da gestão democrática e a qualidade do ensino público. As ações do PNE estão vinculadas à busca do cumprimento dos compromissos coletivos assumidos pelo Brasil no Fórum Mundial sobre Educação, que diz respeito à garantia da educação para todos. No Brasil, a coordenação dessas ações e políticas visa garantir a educação como um direito social do cidadão. Essa garantia e ação é um papel da União, através do Ministério de Educação, que é o MEC, juntamente com os poderes públicos estaduais e municipais. Essas ações e políticas buscam a efetivação da melhoria da qualidade do ensino, buscam também a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a formação para o trabalho e também a promoção humanística, científica e tecnológica do educando. A LDB ela define os níveis e modalidades que compõem a educação nacional e também a sua forma de organização, conforme vimos na nossa videoaula anterior. Em um dos seus artigos, como também abordamos anteriormente, a LDB ela define que a educação escolar é composta pela educação básica, que abrange a educação infantil e o ensino fundamental e o ensino médio, e pela educação superior. A LDB ela ainda define que as competências e as responsabilidades de cada ente federado, que são aquelas 3 esferas que nós abordamos na primeira aula, que é o estadual, o municipal e o federal. Essas competências e responsabilidades dizem respeito à oferta da educação em todos os níveis, etapas e modalidades, destacando o que deverão organizar em regime de colaboração e em seus respectivos sistemas de ensino. De acordo com a LDB, a educação infantil e o ensino fundamental é competência prioritária dos municípios e aos estados cabe assegurar o ensino fundamental e oferecer prioritariamente o ensino médio. Já no caso do Distrito Federal, cabe oferecer toda a educação básica. A União ela deve manter a rede de educação superior e profissional e também dar apoio técnico e financeiro aos entes federados. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Fundeb e o Fundef. Antes da criação do Fundeb, tivemos primeiro a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que é o Fundef, criado a partir da Emenda Constitucional de 1996. Esse fundo ele deslocava e redistribuía a responsabilidade da União com a distribuição dos recursos públicos, numa meta de 10 anos, que no caso iria de 1996 a 2006. O Fundef foi uma política que focalizava apenas o ensino fundamental, excluindo da maior parte dos recursos da educação outros níveis e modalidades de ensino. Foi a partir de 2006, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação Básica, que este já é o Fundeb. Antes existia o Fundef e a partir de 2006 passou a ser Fundeb. Esse fundo passou a instituir um fundo para toda a educação básica e não apenas para o ensino fundamental, como era no Fundef. Então, antes o Fundef, ele era apenas para o ensino fundamental e o Fundeb ele passou a ser para toda a educação básica. A nova meta passou a ser de 14 anos, ampliando de 15% para 20% os investimentos do governo municipal, estadual e do Distrito Federal. Vale ressaltar que agora a União ela entra com 10% para somar os investimentos do Fundeb, que atenderá todas as modalidades de ensino da educação básica e não apenas o ensino fundamental. Para complementar os seus estudos, eu solicito que vocês leiam nos sites, os sites indicados no caderno didático, que falam um pouquinho sobre o PNE, sobre a LDB, sobre o Fundef e sobre o Fundeb. Esse foi um breve estudo das nossas temáticas e nós iremos continuar discutindo esses temas na nossa sala virtual. Nesta aula, buscamos fazer uma reflexão sobre as perspectivas da gestão para a educação, a política educacional como política pública e também sobre a reforma do Estado e a educação no Brasil. Vamos falar um pouquinho agora sobre a atividade prática que eu tenho para propor a vocês.
Diante dos assuntos e temas abordados nessa videoaula, percebemos que a educação e a escola sofrem influências do contexto social vivenciado pela sociedade em um determinado período. Sendo assim, eu proponho que reflitam sobre o contexto social em que estamos inseridos, seja no nosso município, seja no nosso estado, seja a nível nacional, e eu peço que vocês reflitam também sobre as transformações da nossa sociedade, os avanços tecnológicos, a globalização, a mídia e outros aspectos que vocês julgarem importantes. E discutam com seus colegas sobre esses aspectos atuais, se eles estão interferindo na educação e na escola de forma positiva ou também de forma negativa. Algum de vocês que também já trabalham nas escolas ou já trabalharam, pode expor para os colegas como as questões externas interferem no ambiente escolar das instituições de ensino, ou que vocês já atuaram ou que vocês atuam. Espero que a discussão de vocês tenha sido satisfatória. Voltando no contexto da discussão, que foi proposta para vocês através da atividade prática, é válido ressaltar que as mudanças sociais, culturais e econômicas que se apresentam hoje na nossa sociedade sugerem uma reflexão, sugerem uma reavaliação e um repensar dos papéis e da forma de gestão e organização da educação e também das instituições de ensino. Vamos partir do princípio que essas mudanças se deram principalmente devido ao avanço tecnológico, à globalização, às transformações nas realizações, nas relações de trabalho, nas realizações políticas e também nas relações humanas. E é claro que devemos considerar as influências que a escola sofre diante do contexto social em que estamos inseridos. Afinal, a educação visa as transformações políticos sociais e são essas transformações que direcionam a ação educativa. Portanto, nós precisamos pensar que somos parte desse processo e podemos contribuir e transformar a nossa realidade buscando fazer com que as interferências externas sejam trabalhadas no processo educativo de forma a garantir uma autonomia do educando, buscando dessa forma a formação de cidadãos conscientes, de cidadãos críticos dos seus direitos e dos seus deveres. É preciso priorizar uma formação que busque ainda a autonomia e a emancipação do educando. A ação educativa ela deve priorizar a prática da cidadania e a escola deve ser vista como uma agência transformadora para o educando e propiciar também uma reflexão ao educador sobre sua ação em relação aos fatores sociais que interferem diretamente nos processos educativos. Finalizamos aqui a nossa segunda videoaula. E eu aguardo todos vocês no nosso fórum de discussões e no nosso chat. E não se esqueçam de realizar as leituras dos textos da nossa segunda semana de estudos, pois eles nos darão base para as nossas discussões. Vale ressaltar que os nossos fóruns têm como principal objetivo promover uma reflexão crítica acerca dos temas estudados e também contribuir para a construção de novos conhecimentos. Outro fator importante nos fóruns e que vocês devem, além de responder os questionamentos do fórum, é ler as postagens dos colegas e retornar a este fórum e dar continuidade à nossa discussão. Como eu disse lá na nossa primeira aula, nós não queremos algo mecânico, nós queremos ver a interatividade de toda a turma. E como sempre eu reforço a importância da participação e a dedicação de todos vocês. Gostaria de lembrá-los que no final dos estudos dessa semana, além de vocês participarem do fórum, vocês deverão participar dos chats, que é uma nova ferramenta que teremos à nossa disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma atividade ou também sobre o seminário, nós estaremos nos fóruns Tira Dúvidas para saná-las e vocês também podem enviar mensagens por e-mail para nós professores formadores e também professores mediadores. Na próxima semana teremos a nossa terceira videoaula e eu aguardo vocês. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Bons estudos a todos!